Depois de ser criticado pelo ministro do STF, Celso de Mello, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o vídeo publicado ontem em sua conta no Twitter, no qual se compara a um leão sendo atacado por hienas, foi um erro. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Bolsonaro se desculpou pela postagem que foi apagada cerca de 2 horas depois. Abro aspas. Me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim. Corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação, fecho aspas. O presidente afirmou também que o vídeo foi publicado em sua conta sem o devido cuidado e que orientou sua equipe a evitar esse tipo de conteúdo. Bolsonaro evitou ainda responsabilizar o filho, o vereador Carlos Bolsonaro, pela publicação. Abro aspas. Não se pode culpar o Carlos, a responsabilidade final é minha. O Carlos foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e é comum qualquer coisa errada em mídias sociais culpá-lo diretamente. A responsabilidade é minha. Tem mais gente que tem a senha e não sei por que passou despercebido essa matéria aí. Ainda na entrevista ao Estadão, Bolsonaro afirmou ter uma caneta Bic poderosíssima, mas não pretende usá-la em benefício próprio ou da família. Sobre a eleição de Alberto Fernandes na Argentina, o presidente disse que se preparou para o pior. Fala, Vera. Se preparou para o pior, é ótimo. A entrevista, quando ele fala de economia, é boa a entrevista dele para o Estadão. Foi um gol ali da repórter, conseguiu uma exclusiva com o presidente numa viagem presidencial, que é algo bastante raro. Então, parabéns para a Júlia, que conseguiu a entrevista. Então, a parte toda em que ele fala de economia é positiva. Essa parte dele se desculpar, também é melhor. É melhor se desculpar e ter apagado o vídeo do que ter mantido aquilo, né? Mas tem uma preocupação dele em preservar o filho, em não impedir que ele tenha acesso à sua conta. Ele diz ali, ele dá uma tergiversada, né? Dizendo que mais pessoas têm acesso à sua conta do Twitter que não só o Carlos Bolsonaro. Mas isso não é aceitável, não é admissível. Pelo menos não que possam usá-la para postar esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo nada republicano, nada institucional, que não passa pelo crivo de ninguém, aparentemente, que afronta as instituições, que tem uma série de problemas que a gente já discutiu ontem. Então, que a conta do presidente no Twitter, que ele usa para fazer comunicados oficiais, muitas vezes, para falar sobre o seu governo, falar com o eleitorado e com a população de um modo geral, ser administrada dessa maneira, só em uma semana, olha os incidentes que houve com essa conta. Carlos Bolsonaro postou ali um palpite sobre o que deveria ser o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Aí o Bolsonaro o admoestou, ele admitiu que foi ele, Carlos Bolsonaro, e apagou. Depois bloqueando jornalistas, a mim inclusive. Algo que na Suprema Corte dos Estados Unidos já suscitou um debate sobre se o presidente da República pode bloquear alguém que a ter acesso às suas informações postadas numa rede social. Então aí, Carlos Bolsonaro, meu pai já te desbloqueou, dando a entender que tinha sido ele mesmo. Agora esse terceiro vídeo, quer dizer, basta o presidente viajar para virar uma bagunça, para reinar uma confusão nas suas redes sociais? E outra, depois dele já ter pedido desculpas, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, voltou ao Twitter para dizer que sim, o establishment é representado por hienas e que só o surgimento de muitos leões vai levar à superação desse estágio. Então, ainda incitando os apoiadores do presidente contra o Supremo, contra as instituições, fazendo aquilo pelo que o presidente acabara de se desculpar. Então, a gente fica até em dúvida sobre se o pedido de desculpas é sincero e é real, e se por baixo dos panos o presidente libera a tropa para continuar fazendo esse jogo que é de minar a democracia aos poucos e as suas instituições, ou se as pessoas estão descontroladas e o Bolsonaro não exerce nenhum poder nem sobre o seu estafeta ali do Palácio do Planalto, que aí também é bastante preocupante. Então, das duas, uma. Essa pessoa tem vida própria para postar o que ela bem entender, a revelia do presidente que já se desculpou com o Supremo Tribunal Federal, depois das críticas do Celso de Mello, que foram duríssimas, por sinal. Então tem essa situação posta com o Supremo, uma situação delicada, porque os apoiadores do presidente estão cada vez mais incitando a turba contra o Supremo, enquanto o presidente em si e sua família dependem do Supremo em grande medida. Tem lá a decisão sobre o caso Flávio Bolsonaro, pendente de julgamento do plenário, e os ministros começam a se irritar com essa situação, a perceber que existe toda uma orquestração para esses ataques que parte do entorno muito próximo do presidente, quando não dele próprio.
Então já há vários ministros pedindo para que o Toffoli se manifeste a esse respeito institucionalmente. Ele não vai fazer, ele é alguém da conciliação, inclusive tem sido muito conciliador com o Bolsonaro, já se aproximou do Bolsonaro, deu a decisão a favor do Flávio Bolsonaro e agora tem essa situação posta que deve voltar a suscitar comentários dos ministros na semana que vem, quando eles retomarem o polêmico julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Vitor. Josias. É surreal. As páginas do Jair Bolsonaro nas redes sociais se transformaram em sucursais eletrônicas da casa da mãe Joana. A foto é do presidente da República, mas a caligrafia dos posts frequentemente é do Carluxo. O filho 03 compra brigas nas quais ele entra com os punhos ou com os dedos ali e o pai entra com a cara. O vídeo que retrata o Bolsonaro como um rei das selvas, cercado por hienas, é apenas a penúltima tolice. Logo virá a próxima. É tão certo quanto o nascer do sol. Há menos de 2 semanas, o Carluxo, como já realçado, pedia desculpas por ter postado nas redes do pai uma frase de apoio à prisão na segunda instância. Soava como uma pressão sobre o Supremo, que estava deliberando sobre aquela matéria. Agora, o Bolsonaro se desculpa pelo vídeo, que inclui a Suprema Corte entre as hienas que assediam esse leão redentor. O Celso de Mello lembrou que Bolsonaro não é monarca e o Brasil não é uma selva. De repente, o leão rugiu como um gatinho lá na Arábia Saudita, onde ele se encontrava no momento. O problema não está nas mensagens que saem no Twitter, no Facebook ou no Instagram do presidente. O mais dramático é perceber que os pedidos de desculpas não apagam o que está gravado na cabeça dos Bolsonaro. O Carluxo apenas traduz, às vezes com um português precário, o que a família pensa. O presidente e os seus filhos acreditam mesmo que são protagonistas de um projeto de salvação nacional, que são obrigados a lidar com inimigos inescrupulosos, instituições apodrecidas. E sob a influência da mãe Joana, o Bolsonaro acha que o Carluxo é um gênio do meio virtual. Embora ele esteja próximo de completar 1 ano no governo, o presidente ainda não se deu conta de 2 coisas. Uma é que a diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites. E a segunda coisa é que pode-se ganhar uma eleição pelas redes sociais, mas não se pode governar apenas com as redes sociais. Na campanha, bastava chutar o balde para ganhar votos, sobretudo numa campanha em que o Bolsonaro se dispunha a mudar tudo isso que estava aí. Agora, no instante em que os áudios do Fabrício Queiroz avisam que a probidade de membros da primeira família está encostada em liminares do Supremo, descobre-se que há baldes que não devem ser chutados. É disso que a gente está falando. Você, Constantino? Olha, são muitos temas de uma vez só aí, né? Vou tentar resumi-los. Mas, em primeiro lugar, alguns acharam que as hienas é que mereciam um pedido de desculpa, né? Numa brincadeira, o clima no país está muito anti-establishment. E isso é que mostra, talvez, a essência dessa dicotomia dentro do próprio bolsonarismo. É a narrativa anti-establishment que chegou ao poder, que virou establishment. Então, chega a ser curioso o tweet do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o Felipe Martins, se colocando como uma espécie de revolucionário contra as hienas todas que representam o establishment, ele sendo pago com o dinheiro do pagador de impostos, né, do contribuinte, para usar o eufemismo. Então, essa é a tensão natural dentro do próprio bolsonarismo. Ele se alimenta muito de uma mensagem contra o sistema, contra tudo que está aí, ao mesmo tempo que virou o sistema e mais do que isso. Ao mesmo tempo, como sabemos, que o Bolsonaro e sua família precisam desse mesmo sistema para proteger os seus. E daí vem uma tensão toda natural. Nessa entrevista, que tem coisas muito boas, né? Por exemplo, o reconhecimento de que o Rogério Marinho é um craque, que despacha 4 vezes por semana, no mínimo, com o Paulo Guedes, que ele está focado na agenda de reformas e tem total autonomia para isso. Tem muita coisa importante ali, boa. Mas fica evidente também que o Jair Bolsonaro, como presidente, está preocupado em não bater de frente, pelo menos ele, né, publicamente, com esses outros poderes. E ele diz ali que é porque isso afeta a governabilidade, mas é porque afeta também o caso do seu filho, né? Então, é aí que vai o limite da narrativa anti-establishment. Ao mesmo tempo que o seu filho, Carlos, e o seu assessor
Felipe Martins endossam uma postura muito mais combativa. Então fica uma espécie de good cop, bad cop, como a gente está cansado de ver em filmes americanos, onde eu concordo totalmente com a Vera. Quer dizer, ou o Jair Bolsonaro não tem controle sobre o que escrevem em sua própria conta, o que é grave, muito grave, ou é óbvio que ele dá uma espécie de aval, como eu já cansei de falar em outras ocasiões. Então, se ele dá um aval, e que tudo leva a crer que sim, porque senão deveria haver uma punição, e ele mesmo assume a responsabilidade do teor do que foi publicado, né? Então ele não vai fazer nada a respeito, não vai tirar a senha do filho, não vai tirar a senha de outros que eventualmente têm esse acesso. É sinal de que ele está endossando, ele não está punindo o que aconteceu, o erro, como ele reconhece, de forma talvez pouco sincera. Então fica assim um jogo dúbio de morde e assopra o tempo inteiro em relação às instituições. Então esse é um lado sombrio do bolsonarismo, esse é o lado que avança e investe contra as instituições, por mais que elas estejam precisando de mudanças, de reformas, né? A maneira de lidar com isso é fortalecendo as instituições e não jogando elas fora de vez, né? Jogando o bebê fora junto com a água suja do banho. Então, esse é o ponto. Em relação à viagem dele, às declarações de amor, a rasgação de seda ao príncipe saudita, aí eu vejo uma incoerência muito grande de boa parte da mídia, né? Cobram do presidente que ele seja mais pragmático em relação aos vizinhos que realmente representam ameaças evidentes de uma retomada socialista na região do Foro de São Paulo. Já se mostraram quadrilhas criminosas, golpistas, vide a Venezuela, né? E a inspiração deles, que sempre foi Cuba, e ao mesmo tempo condenam Bolsonaro quando ele está sendo pragmático, quando ele está justamente jogando com a vaidade de outros líderes, sem se meter em suas políticas internas, para atrair uma única coisa, capital para o Brasil, né? Comércio. Essa é a visão, esse é o intuito. Então eu acho muito incoerente que cobrem dele pragmatismo quando ele precisa ser um pouco mais firme em relação a valores e princípios, inclusive democráticos dentro da região e de parceiros nossos, e que o presidente eleito vai lá e ofende todo o nosso sistema judicial, né? E nessa hora querem mais pragmatismo. Ao mesmo tempo, quando ele vai lá na Arábia Saudita, que falavam que ele ia penalizar o Brasil com esses países árabes porque ele tinha uma postura ideológica com Israel, ele mostra que está sendo pragmático e aí apanha do mesmo jeito. O que me leva a concluir que a ideologia está mesmo em boa parte da imprensa e dos jornalistas que não suportam Bolsonaro e o que ele representa. Oi, Josias. Não, eu acho que esse ponto que o Constantino menciona, o que me chama a atenção é justamente a incoerência do presidente. Acho que ele acerta lá na Arábia Saudita, onde é pragmático, e deveria exibir o mesmo pragmatismo com a Argentina. Fico meio preocupado, porque o pragmatismo não precisa ser pragmático a ponto de enaltecer um monarca que manda matar jornalista. Fiquei até preocupado. Não entro mais em embaixada brasileira no exterior, porque o sujeito mandou esquartejar um jornalista no exterior, mandou matar, depois esquartejar. Então, acho que falta pragmatismo ao presidente aqui em relação à Argentina, não lá. Lá ele está certo, está fazendo negócios lá, está fazendo a diplomacia presidencial. Acho que tem 2 pontos que eu queria realçar em relação à entrevista no Estadão, rapidamente. 2 tópicos me chamaram muita atenção. Um é que ele diz que a esquerda não tem futuro no Brasil num curto espaço de tempo. Não sei o que ele chama de curto espaço de tempo. E acha que nem a provável saída do Lula vai reanimar essa esquerda, porque a corrupção foi praticada de forma ampla e restrita no Brasil, e tem muitas pessoas presas ainda e respondendo a processo. Num outro trecho da entrevista, o Bolsonaro praticamente se apresenta como o único representante da direita e pronuncia algo muito parecido com uma autoironia, porque ele diz que a esquerda está preocupada porque não está trabalhando. Ele avalia que os seus adversários não precisam fazer oposição, porque a oposição é feita do lado de cá, diz ele. Ou seja, eles mesmos fazem oposição ao governo. Ele, Bolsonaro, o PSL, ficam ali brigando eles com eles mesmos. O resultado da eleição na Argentina revela que o Bolsonaro talvez devesse refinar um pouco as suas avaliações. Há 4 anos, seria internado num hospício alguém que dissesse que a Cristina Kirchner voltaria à Casa Rosada, mesmo com os poderes camuflados ali na posição de vice. Pois a madame voltou, apesar de ter vários processos de corrupção contra ela,
carregada pela mesma insatisfação que elegera há 4 anos agora derrotado, Maurício Macri. Então, no instante em que o noticiário da Lava Jato provoca já bocejos, o Supremo está se preparando para abrir as celas dos condenados em segunda instância, acho que é temerário dizer que essa imagem de corrupção, que é real, não é só uma imagem, é um fato, impedirá uma reviravolta no Brasil. Acho que o Bolsonaro precisa se concentrar em apresentar trabalho, fazer o dever de casa dele na área que é essencial, que é a economia. Ou ele entrega os resultados, e tem tempo para isso, tem 3 anos ainda, ou, a exemplo do Macri, ele pode se tornar um candidato favorito a fazer do adversário dele, seja ele quem for, o próximo presidente em 2022. Então, acho que a avaliação do presidente não está muito correta nesse ponto. Vera. Não, eu queria só fazer uma menção a essa questão do príncipe, né, Saudita? Eu nem me referi a isso no primeiro comentário, porque é óbvio que ele tem que ir para os países árabes, é óbvio que tem que ter negócios com esses países, são compradores dos produtos brasileiros, são potenciais investidores aqui. Então, por isso, está tudo certo. Ontem eu mesma falei desse pragmatismo e falei que ele estaria com esse príncipe bastante controverso. Eu acho que o problema aí da declaração dele é o mesmo da declaração do Alberto Fernandes e não de outra natureza. Não tem incoerência, é a mesma. É levar sempre para o pessoal, é querer, de acordo com a simpatia ou antipatia, que pode variar só pelo fato dele ter sido bem recebido, do almoço ter estado bom ou não, coisas bem que são da esfera das simpatias e antipatias pessoais e não de chefe de Estado. Ele não tinha necessidade de, em virtude disso, fazer um comentário baba-ovo daquele como, quem não gostaria de passar a tarde com o príncipe, ainda mais as mulheres, sendo que as mulheres são tratadas do jeito que são na Arábia Saudita. Então, eu acho que os elogios dele ao príncipe saudita são da mesma natureza das críticas ao Alberto Fernandes, despropositados, sem régua institucional, sem régua republicana, absolutamente aleatórios, sem nenhum aprofundamento na realidade de cada um dos países. Eu acho que ele pode ir lá fazer os negócios, e é bom que o faça. Falei disso desde ontem, sem precisar babar ovo por alguém que mandou esquartejar uma pessoa. Algo mais, Josias, Constantino? Vamos lá, eu quero comentar em cima das duas coisas. Em primeiro lugar, é óbvio que a rasgação de seda é desnecessária. Passou alguns decibéis acima do tom recomendado republicano. Dito isso, é óbvio que tem algum jogo de vaidade e tem aquela história, é um filho da mãe, mas é o nosso filho da mãe, como se dizia da diplomacia realpolitik americana. A gente tem que lembrar que ali naquela região, um tanto maldita e instável, a Arábia Saudita disputa espaço e poder com o Irã, dos ayatolás. Então, é óbvio que a Arábia Saudita merece todo o repúdio por abusos aos direitos humanos, mas tem que lembrar qual é o adversário, de fato, que luta pelo monopólio da força naquela região. É ainda pior. Em relação à Argentina, eu não acho que a crítica seja personalista. Eu acho que ela é exatamente republicana, no sentido de que quem venceu na Argentina não representa o apreço aos valores republicanos, institucionais, democráticos. Já deu todas as provas disso. São figuras golpistas que querem subverter a democracia desde dentro dela, como aconteceu na Venezuela. Então, eu acho que e ainda mais sendo perto do nosso quintal e influenciando aí a política brasileira, inclusive eles fizeram questão de trazer esse assunto à tona com Lula livre, é óbvio que a reação é diferente, não acho que seja personalista. Em relação aos pontos trazidos pelo Josias, eu acho uma coisa muito importante da entrevista que não pode passar desapercebido, é a lição que o Bolsonaro tira justamente desses fracassos no Chile e na Argentina, do que seria o liberalismo. Ele interpreta, de forma certa ou não, ele interpreta que houve ali uma timidez dos ditos liberais, que eles ficaram no meio do caminho, não avançaram nem recuaram e aí foram atropelados. Ou seja, a lição que ele está tirando é que tem que intensificar o tom da guinada à direita. Né? E aí eu acho que na entrevista fica claro que ele está dando um peso muito grande ao aspecto econômico, tanto que ele fala do Paulo Guedes e tudo mais, ele entendeu isso, se ficar no meio do caminho nas reformas econômicas ele vai ter um custo muito alto, mas aí vem aquilo que o Josias já tinha pontuado, que é o que ele entende por direita. Ele está se colocando ali no monopólio de defensor da direita no país, inclusive falando, né, que tem que respeitar os mais velhos, que tem uma turma toda que chegou aí na onda dele e que nem sabia o que era direita ontem. Bom, ele
não sabia o que era, um monte de coisa que o seu ministro defende até anteontem. Então, calma lá, o bolsonarismo não vai ter o monopólio do discurso da direita no Brasil. Isso é um absurdo e o presidente precisa entender que ser anticomunista não é o único quesito exigido para se considerar de direita. Tem a direita liberal, clássica, democrática, tem a direita conservadora, mas que não flerta com o nacional-populismo de viés autoritário. A lá Steve Bannon, Olavo de Carvalho e essa turma que influencia uma ala do governo. Então, calma lá, presidente, o senhor não fala em nome de toda a direita no país.